Centro de Operações de Emergência criado para combater possíveis casos de coronavírus no Brasil. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. O Ministério da Saúde criou um centro de operações de emergência para combater possíveis casos de coronavírus aqui no Brasil. Nessa quinta-feira, a pasta também descartou 5 suspeitas da doença. Os casos foram notificados pelas secretarias de saúde do Distrito Federal, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Mas todos já estão descartados de acordo com os critérios estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, divididos em 2 grupos. Os clínicos, que são febre, tosse e dificuldade para respirar, e os epidemiológicos, ter viajado para a cidade de Wuhan, na China, ter contato com paciente suspeito ou confirmado contaminação pelo coronavírus. Uma brasileira de 35 anos que veio de Xangai e está internada nesse hospital em Belo Horizonte não se enquadrou nos critérios. Nada impede que no futuro essa definição seja atualizada pela OMS e nós iremos atualizar a definição de caso pelo Ministério da Saúde. Até o momento, não existe nenhum caso suspeito de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, as vigilâncias sanitárias estaduais devem ficar atentas à chegada de pessoas de Wuhan com sintomas e notificar também a pasta. Esses pacientes devem ser isolados por precaução. Ainda de acordo com o Ministério, o risco da doença chegar ao país é baixo. Mesmo assim, um centro de operações de emergência foi criado e vai atuar diretamente com a Organização Mundial da Saúde. O grupo vai preparar unidades para fazer testes de detecção do coronavírus. Os portos e aeroportos também receberão atenção especial. Junto com a Anvisa, nós estamos fazendo anúncios, vão ser vinculados anúncios através da mídia específica de portos e aeroportos, de alertar os tripulantes, se apresenta qualquer sintoma e se veio dessa região específica da China, que ela procure os serviços de saúde para ser notificada e a gente possa realizar os testes confirmatórios em relação à doença. O jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept, pediu à Justiça Federal de Brasília que rejeite a denúncia feita contra ele por suposto envolvimento nas invasões de celulares de autoridades. Entre elas, o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Glenn foi denunciado mesmo sem ser investigado ou indiciado. Não há prazo para que o juiz decida se aceita a denúncia. O jornalista recebeu e publicou o material hackeado, mas a Polícia Federal não encontrou indícios de participação dele no crime. O governo do Rio de Janeiro começou a usar carvão ativado na estação de tratamento de água do Guandu. Segundo a SEDAI, as partículas vão absorver a geosmina, substância produzida por algas que, desde o início do mês, tem alterado a cor e o sabor da água distribuída na capital e na Baixada Fluminense. A polícia investiga se as alterações na água aconteceram por causas naturais, por negligência ou se houve sabotagem. Subiu para 26 o número de casos suspeitos de intoxicação em Minas Gerais pelo consumo de cervejas da marca Baker. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, são 22 homens e 4 mulheres. 4 já tiveram um resultado positivo dos exames para intoxicação pelo dietilenoglicol. A substância foi encontrada pela polícia e pelo Ministério da Agricultura na fábrica e em garrafas da bebida apreendidas nas casas de vítimas. A empresa nega o uso do produto. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, assinou um decreto que autoriza a contratação de militares da reserva para trabalhar em instituições federais. Essa medida é para reforçar o atendimento no INSS e reduzir também a fila de pedidos de benefício. O texto prevê que seja feita uma convocação pública e que os interessados possam aderir de forma voluntária. O militar vai ganhar um adicional de 30% sobre o que já recebe como inativo. E a atriz Regina Duarte ainda não respondeu se aceita ou não o convite para assumir a Secretaria Nacional de Cultura. Só que já deu algumas orientações para integrantes da pasta. A expectativa do presidente Jair Bolsonaro, que embarcou nessa quinta-feira para a Índia, é positiva. Regina Duarte está em Brasília e, pelo segundo dia, participou de reuniões para conhecer melhor a secretaria e as funções que poderá assumir. A atriz, inclusive, orientou que a secretária de Diversidade Cultural, Jane Silva, assuma interinamente a pasta até que as mudanças sejam decididas. Ao deixar o Palácio da Alvorada para viajar, Bolsonaro falou sobre a possível nomeação. Pô, tá tão bom ser noivo, cara. Parece que
está no governo há um tempão, está cheia de vontade, tenho conversado com ela, dando dicas para ela como deve formar o perfil do seu secretariado, né? Eu acho que esse casamento vai dar o que falar. As negociações incluem a possibilidade de recriação do Ministério da Cultura, que foi rebaixado à secretaria durante a reforma no início do governo Bolsonaro. O presidente considera o tema delicado por causa do aumento de gastos. Também é cogitada a recriação do Ministério da Segurança Pública, que foi unificado com o da Justiça e está sob o comando do ministro Sérgio Moro. Isso é estudado com o Moro, lógico que o Moro deve ser contra, né? Mas é estudado com os demais ministros. O Rodrigo Maia é favorável à criação também da segurança. Acredito que a Comissão de Segurança Pública, como trabalhou no passado, também seja favorável. E temos que ver como é que se comporta esse setor da sociedade para poder melhor decidir. Se a pasta for dividida, Moro ficará com as funções da Justiça, que inclui o monitoramento de fronteiras, refugiados, questões indígenas e de defesa do consumidor. E olha, a Lava Jato vai ter uma nova coordenadora na Procuradoria-Geral da República. O anúncio foi feito pelo Procurador-Geral Augusto Aras. A escolhida é a subprocuradora Lindora Maria Araújo. Ela vai assumir o lugar de José Adonis Calou de Araújo Sá, que pediu para deixar o cargo. Entre as funções do coordenador da Lava Jato na PGR estão acompanhar a coleta de depoimentos e participar também de negociações sobre acordos de delação premiada. Aras também anunciou que o grupo terá agora 8 procuradores, com a entrada de 2 novos integrantes. A cobrança de juros no boleto de um condomínio em Sorocaba, no interior de São Paulo, terminou em violência. A síndica está perto do carro quando 2 mulheres se aproximam e começam as agressões. A mulher abre a porta do veículo, pega uma faca e atinge uma das moradoras, mas é derrubada e recebe vários golpes com o que parece ser um pedaço de madeira. Ao fundo, mais confusão. 3 pessoas atacam um homem. Ele cai, se levanta e corre. A mulher esfaqueada passou por cirurgia e está internada. A polícia registrou o caso como lesão corporal. Um acidente impressionante no Distrito Federal. Olha só, algumas pessoas conversam ali em frente a uma lanchonete. De repente, um carro desgovernado invade a calçada e atinge com tudo um senhor de 91 anos. José Henrique de Lima é lançado contra a parede e cai. Veja mais uma vez. A vítima teve ferimentos na perna e não corre risco de morte. Os campeonatos estaduais retornaram, com um velho problema lá já de violência. Torcedores de Vasco e Flamengo protagonizaram mais uma vez cenas lamentáveis. A confusão foi numa praça da zona norte de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Lá, torcedores do Vasco costumam assistir aos jogos. Policiais encontraram bastões de madeira no porta-malas de um carro. 30 pessoas foram levadas para a delegacia. 2 foram presas. Na confusão, um torcedor vascaíno levou pauladas na cabeça e teve traumatismo craniano. Ele está internado em estado grave. Um torcedor do Flamengo foi atingido por um tiro na perna e já teve alta. Em Goiás, a partida entre Anápolis e Vila Nova também foi marcada por agressões. Torcedores organizados do Tigre agrediram uma pessoa na arquibancada com socos e pontapés. A selvageria foi registrada no estádio Jonas Duarte, na abertura do Campeonato Goiano. O Flamengo segue movimentando o mercado da bola. O clube apresentou o volante Thiago Maia. Flamenguista quando criança, o jogador revelou quem o influenciou a torcer pela equipe carioca. Pelo meu pai, né? Tá com o olho vermelho aí. E pelos meus tios também, que são flamenguistas, doente. Eu tenho um tio que até a cueca dele é do Flamengo, copo, bicicleta, tudo é do Flamengo. Então, isso veio já de berço. O atacante Pedro também foi anunciado oficialmente pelo rubro-negro. Ele chega por empréstimo da Fiorentina por uma temporada. Quem ainda não sabe se fica no Fla é o Gabigol. O clube espera resolver a situação com a Inter de Milão até segunda-feira. Tanto a Inter quanto ao staff do jogador também vem se esforçando para fazer esse ajuste final. A gente ainda tem que esperar mais um pouquinho.